Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, um oferecimento da Strong Security Brasil. Quem vos fala aqui é Dario Caraponali. Como sempre, pedir para vocês clicarem aí no sininho, assinarem nosso canal, compartilhar com os amigos para que esse projeto continue no ar. E como sempre, a gente traz amigos de longa data, né, para falar de assuntos relevantes aí do mundo cibernético, do mundo de segurança da informação. Estamos aqui com o Fernando. Fernando é um antigo amigo nosso aqui, de longas datas, né? que a gente vem aí trilhando aí essa profissão maravilhosa que é a segurança da informação, que apaixona muitos, né? E também incomoda outros, né? Que são os nossos clientes internos e externos, né? Que acabam sendo aí, às vezes, cerceados pelo aquilo que a gente define como sendo necessário para que os negócios continuem evoluindo, né? Bom, o assunto de hoje, Fernando, vai ser vamos falar muito sobre questão pessoal, né, profissional, equipe, que é um desafio desde longa data atrás, né? Sim. Como hoje cada vez mais tem sido desafiador. Fernando, nosso podcast ele tem assim um viés, né, que a gente procura trazer para os nossos seguidores, uma visão da carreira profissional, né? Como é que as pessoas chegam onde chegam, né, para inspirar aí as pessoas que estão iniciando na área, né, que não tenha essa visão toda que a gente teve o privilégio, né, de começar isso no Brasil de várias formas, né, num momento onde ninguém falava desse assunto. Conta um pouco pra gente, Fernando, sua trajetória, tua formação, como é que você caiu na segurança, quer dizer, você tropeçou e caiu, começou, né? Conta um pouco pra gente sobre o seu início aí, como é que você iniciou nessa área aí. Então, o meu início, na verdade, né, Dario, foi nas instituições financeiras, foram várias, no centro de São Paulo, que ali era o foco no momento, mas nem se falava em segurança da informação naquele momento. E as instituições, elas se protegiam com o velho SCUA. Não sei se você se lembra. Claro, isso. Onde, assim, ao invés de proteger, eu acho que podava o usuário, né? Deixava para ele a opção de um editor de texto, ou, sei lá, o criador de uma planilha, não podia navegar na internet, não existia, a única opção que existia era edição de texto, o editor de planilhas e sair. Só isso daí. O SCUA foi, eu acho que um dos precursores aí da segurança da informação. E eu sou dessa época, eu nasci nessa época, em 1985, 84. Por aí mesmo. Nem se falava em segurança da informação ainda. E nós preocupados em proteger uma das instituições financeiras, né, naquela época. E de lá para cá surgiram, né, os firewalls, checkpoint. Começaram a surgir essa proteção de borda, né? Proteção de borda. Tudo antigamente era feito em ACLs, né, nos roteadores. E eu me lembro que nessa época eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto contigo. Foi, né? Foi acho que um checkpoint instalado no Windows 3.1. 3.1. Rodava em cima de Windows. Do Windows 3.1 ainda. Você colocava muitas placas dentro do servidor. Nossa, aquilo era loucura. E assim, eu me lembro que existia um recurso seu, né, designado para esse projeto. Ele nos acompanhou ali por alguns meses e deu conta, segurou, por incrível que pareça, segurou aquilo que era necessário até o surgimento do primeiro home banking. Ele aguentou... Que era por linha de escada nessa época, né? Escada, modem. Um modem conversando com o outro, tal, sincronizava e prum. A instituição tinha que montar bastidores de modems, né? Vários modems para poder receber as conexões. Exatamente. Eu me lembro que nessa época eu recebi a Nokia, né, no banco, e
eles vieram colocar um equipamento Nokia para poder adiantar um pouco a infraestrutura. Mas, como nós sabemos, o centro de São Paulo ele é congestionado. Ele não, assim, não existe mais lugar por onde se passar alguma coisa ali. E, assim, vazamentos de água. Então, vira e mexe, nós tínhamos problemas. E isso foi se agravando, se agravando. Depois surgiu a época em que todo mundo falava em se mudar para cá, para Morumbi, para Berrini e tudo mais, em função da infraestrutura. Infra. Isso. E aí eu acabei indo para Raposo Tavares. Um outro banco enorme nos adquiriu, né? Houve a fusão e me levaram, né? Já com outra infraestrutura. De segurança mesmo. Naquela época o grande desafio era a infraestrutura, né? Sempre. A comunicação era um problema, né? Sempre. Levava uma década para você conseguir uma linha telefônica. Exatamente. E assim, eu fui um dos escolhidos aí, infelizmente, né? Para poder fazer um teste de comunicação. Eu não sei quem foi que teve essa magnífica ideia lá de colocar um mainframe, um grande porte, falando com a baixa plataforma. Né? As principais placas IRMA, né? Colocava, coisa emulava o terminal. É verdade. 3270. Exatamente, exatamente. Eu lembro disso, cara. E eu cheguei na agência, conversei com o diretor, olha, né, de São Paulo, para fazer isso, isso e isso. E o diretor todo preocupado, né, porque existia retaguarda, o fechamento de tudo era feito na retaguarda. Uhum. E eu falei para ele, olha, não se preocupe, nós temos a instrução de aguardar, mas quando for me dado ok, eu faço o que eu tenho que fazer, que seria a conexão do mainframe assim, para reconhecer a baixa plataforma, chegar a se comunicar com a baixa plataforma. Dario, nem conto o que aconteceu, mas foi na hora que ele me deu de acordo, espetar o RJ45 e a agência caiu, parou tudo. E dali para frente, é claro, outras atitudes foram tomadas, outras providências foram tomadas e tal. Enfim, houve uma revolução, tudo isso mudou, tudo cresceu, mas aí começaram a surgir os problemas, né? Que assim, muita gente acha que quem vem de TI, como eu, de infraestrutura... É isso que eu perguntei como você começou. Sua formação qual foi? Foi na área de tecnologia. Eu comecei com matemática, né? Matemática. Isso, porque matemática era a única matéria que tratava de Fortran, de COBOL. Que tratava de algoritmos, de programação. Isso. E aí eu fui obrigado a fazer matemática, não existia ainda... Processamento de dados, análise de sistemas. Nada. E aí, quando eu terminei matemática, com bacharelado, e aí surgiu o processamento de dados, eu peguei e pulei para processamento de dados, mas eliminei uma série de matérias, consegui fazer processamento de dados também, e dali para frente eu comecei a desempenhar funções diferentes, né, dentro da área de TI. Tipo analista de sistemas. Isso. Mas começou com programação ou já foi na parte de infraestrutura? Eu era analista de CI. Analista de CI. Eu fui também analista de CI. Isso. Quem não sabe, centro de informação. Isso, centro de informação. Que tratava da plataforma baixa. Exatamente. Né? É aquele que chegava assim para o usuário que estava com problema e perguntava assim, mas o que aconteceu? Nada, eu não mexi em nada. Ele sempre tinha, né? Não mexi em nada. As redes internas eram cabo coaxial. Muitos ainda por fora do piso, não era nada embutido. Se você tropeçava no cabo, parava a rede toda. Os desafios. E como começou a segurança na tua carreira? Como é que você surgiu a segurança? A segurança surgiu de uma oportunidade em que o banco, um dos bancos, né, exigiu a criação dessa área especificamente,
E como eu principalmente já possuía algum conhecimento, então fui um dos escolhidos para poder fundar essa área. Aí comecei com o quê? Com política, como é normal, normas e procedimentos, né? E a adoção e o cumprimento de tudo isso. E aí depois passamos para a fase de hardware mesmo, né? Onde nós diminuímos a carga dos roteadores, né? E passamos a distribuí-los entre os equipamentos que realmente faziam a segurança, que seriam os firewalls, né? Sim. Naquela época só existia firewall, ainda não existia nenhum outro tipo de... isso veio depois de um tempinho, mas enfim, foi uma época muito boa, eu aprendi muito com isso, muita gente ainda no mercado, muita gente boa, e eu tive a oportunidade de trabalhar com todos eles, né? Inclusive contigo, assim, foi meu professor, né? Foi meu professor. Obrigado. E eu trago isso desse tempo até hoje como lembrança, e uma lembrança agradável, porque me ajuda no dia a dia. Que ótimo, que ótimo. O nosso principal tema hoje, né, Fernando, é para a gente falar um pouco de equipe, né? Então você passou por toda essa transformação aí, por isso que a gente quis você aqui, a gente sabe do teu histórico, daquilo que você já passou, a gente quer transmitir para os nossos seguidores essas experiências, né, essas histórias, né, que se elas não forem contadas, elas vão ficar esquecidas, né? Exato. Então, unir esse grupo aí, escrever até um livro com todos esses casos, né, essas histórias, né, porque senão vão ficar esquecidas todas essas histórias aí, né. O pessoal jovem não imagina, né, o caminho que a gente percorreu para chegar. E eles vão correr o deles, né? Porque a transformação agora está sendo até mais acelerada do que a nossa, com né? Certeza, com certeza. Então, eles vão contar coisas talvez para gerações mais perto, né? Tipo, daqui 10 anos já está contando história como a gente está contando as de 20 anos atrás. É verdade. A transformação está muito grande, né? Mas o desafio hoje, como já era na época, né? Era encontrar pessoas com capacidade ou com competências para poder assumir os cargos de função. Naquela época, porque não tinha formação, né, Fernando? Assim, não tinha onde você se formar ou buscar isso. Ou você entrava numa empresa que te dava oportunidade para você fazer, né, começar a trabalhar, né, pesquisa. Não tinha internet para a gente se especializar, né, era tudo muito mais difícil, né? Então a gente aprendeu muita coisa na tentativa e erro, né? Ou com trocas de experiência. Como é que você vê esse processo como um todo hoje? Da época que você foi líder de equipe, eu sei, num banco, né? Lá atrás, quando a gente se conheceu, você já estava liderando a equipe. Como é que foi esses momentos aí dentro da tua trajetória? Eu acho que naquela época o que aconteceu foi que existiam muitos curiosos, né? Muita gente que se dizia ser conhecedor de segurança, não, vamos fazer desse jeito, e na verdade não tinha ciência do que poderia acontecer no futuro. E aí começou a separação do joio e do trigo. Então, assim, foram casos que realmente marcaram demais, inclusive na alta gestão, né, de gente que não possuía conhecimento nenhum de segurança, mas que queria que segurança sobressaísse. Então, assim, é muito difícil para quem está começando com segurança, né, discutir com uma pessoa com C-Level, por exemplo, ou com o C-Level sobre segurança mesmo. Primeiro porque todo brasileiro tem a fama de não saber pedir, não saber descrever aquilo que quer. E segurança, geralmente, ela ganha um papel dentro da instituição onde ela é uma área de confiança. E aí é que mora o grande perigo de tudo isso. Porque se eu dou a carta branca para aquela área pode fazer praticamente tudo até determinado ponto. E algumas vezes acaba interrompendo
o trabalho de outras áreas. Uhum. E com isso nós começamos a enxergar a necessidade de ter pessoas que conhecessem desses outros negócios, do negócio do banco, das áreas de negócio, da mesa de operações. Conhecer do negócio em si, né? Exatamente. Eu acho que assim, se você tem uma área de segurança, mas não tem contato com o negócio, essa área não vai funcionar. Não vai. Vai chegar uma hora em que eu vou discutir com a pessoa de negócio e o negócio vai parar. Você sabe, Fernando, que a gente percebe muito isso, né? Se você conversa com o pessoal mais jovem, né, que está começando agora, estão muito ligados na tecnologia, né? Então, hacker ético, isso que Sim. questão toda, assim, né? Que é importante, não estou dizendo que não é importante. Mas eu converso com pessoas mais sêniores, como você e outras que já passaram aqui pelo nosso canal, o relato é sempre o mesmo, sabe? Das tentativas frustradas de iniciativas de implementar programas de segurança e que viu a necessidade de mudar a linguagem, mudar o discurso para ficar mais atrelado para a área de negócio, né? Então, o pessoal jovem aí, né, que tá nos seguindo, presta atenção nessas dicas aqui, né, que surgem de pessoas com uma bagagem extrema como do Fernando, né, e de outros que passaram aqui com a gente, que fala e relata exatamente a mesma coisa. Se a gente fizer vários cortes disso, parece até combinado e repetitivo, né? Mas você não ouve muito isso do pessoal mais jovem, né? Está muito preocupado lá com a parte muito operacional, né? Isso. Que é importante, mas num momento adequado vai precisar mudar, né? Exatamente. Mesmo porque eu acho que grande parte da segurança que ela é mais manual, né, vamos dizer assim, ela está sendo terceirizada. Parte de processos. Está sendo terceirizada, e aquela que exige um pouco mais de conhecimento, de maturidade, de discussão e de reconhecer realmente onde estão os pontos fortes e os pontos falhos de segurança e tratar isso como ele deve ser tratado, sem que isso cause prejuízos, né, para a organização, para a instituição financeira, ou seja qual o segmento for. Eu acho que isso é interessante. Dividir, né, o estratégico, tático e operacional. Exatamente. Não tem problema, eu acho, de ter pessoal na área operacional, né? Eles têm que estar lá. A questão é que às vezes tem empresas de porte mais tipo médio, né, que não seja uma grande organização financeira, que eles contratam um pessoal operacional primeiro, né? Para cuidar do faro, para cuidar do antivírus, para cuidar daquela parte mais operacional. E essa pessoa não consegue conversar com o nível superior. Esse superior não sabe segurança. Exatamente. Então, essas pessoas que estão ali liderando uma área de segurança dentro de TI, eles estão enfrentando essa dificuldade que a gente enfrentou lá atrás, né? É verdade. E eles precisam entender que para eles conseguirem evoluir lá na posição que eles estão, se frustrarem, eles precisam enxergar o que a gente enxergou a duras custas ao longo do tempo. É verdade. Verdade. Que é uma coisa só, na verdade, que precisa ser segura, que precisa ser, de fato, reconhecida. É assim, eu preciso saber o que a pessoa de firewall está fazendo, eu preciso ter certeza de que ele está fazendo corretamente. E se ele não estiver, não é chegar e repreender. Eu acho que é questão de você chegar e conversar e explicar, olha, se você fizesse desse jeito, não seria melhor? Vamos tentar? Isso você está falando na questão do usuário, né? Do usuário que hoje está em tecnologia e faz o papel de administrar mesmo um firewall, um IPS, um ADS, o roteador de borda e tudo mais. Eu acho que essa pessoa precisa ter um contato um pouco maior e ter conhecimentos que nós conseguimos conquistar e que não são repassados de forma correta. E isso traz ele e a confiança dele para perto de nós. Ele sabe que ele pode contar comigo a hora que ele precisar contar e que eu vou estar disponível para atendê-lo.
Aí você está falando de liderança, né? Que é uma competência que quem está na área de gestor de uma área de segurança, por exemplo, precisa ter competência de liderança. Isso. E ele precisa saber. Eu sou obrigado a saber do técnico para poder conversar com ele. Para entender o que ele está te falando. Isso, exatamente. E às vezes eu já encontrei empresas que assim não permitem que a área de segurança tenha acesso a determinados equipamentos que são cruciais. Uhum. Eu já encontrei empresas que assim compram a solução de segurança e nem sequer perguntam se segurança está de acordo com aquilo, se aquela é a melhor solução ou não. Tipo, foi uma decisão de TI lá? Isso, foi uma decisão, eu acho que do próprio dos borders, né? E chegou para segurança da informação e... Você sabe que isso é verdade, né? Que eu já cheguei a ver casos recentes desse. A gente estava participando de um processo de um projeto de implementação de um SOC em uma empresa, e a gente estava trabalhando junto com nós e talvez outras empresas, né? Uhum. No termo de referência para poder definir, né, o que iria conter, não ia conter, para poder eventualmente lá na frente responder essa RFP. Então estava nesse processo, né, de a gente aguardar a RFP final, né, para a gente responder e concorrer. Em um dado momento, a pessoa que era nosso interlocutor falou: olha, infelizmente esse projeto aqui foi encerrado, a gente não vai mais seguir porque a diretoria já escolheu uma empresa e já assinaram o contrato, eu não sabia disso, e eles vão começar aqui daqui 30 dias. Pois é. Né? Isso acontece. Aconteceu recentemente. E aconteceu comigo também. E assim, eu tenho orgulho em dizer que eu fui um pioneiro com relação ao SOC. Eu fui o primeiro a montar um SOC aqui no Brasil. Uhum. Eu trouxe a solução de fora, eu fui obrigado em função do governo. E tudo foi definido aqui. Que foi na época do SPB, né? Isso, o SPB foi uma... Você pode dizer onde que foi? Não pode? Posso. Pode dizer. É que hoje a empresa nem existe mais. Mas é bom o pessoal saber do que nós estamos falando, por onde você passou, sim. É legal. Foi na BMF, Bolsa... Mercado Futuros, Que virou a B3 hoje, né? B3. Fundiu com a Bovespa, né? Para quem não sabe da história. Isso. E virou a B3. Exatamente. Lá foi o primeiro SOC que existia aqui no Brasil. Uhum. Inclusive nós participamos de várias entrevistas aí e de vários eventos, né? Recebi muita gente de várias instituições para conhecer o SOC. Realmente existia uma estrutura de SOC, existia o War Room dentro do SOC, e onde era acionada a tela que você poderia estar enxergando todos os seus elementos de rede, né? Todos os seus equipamentos, e se eles estavam realmente alarmando ou não alarmando, e inclusive a atividade de cada um dos integrantes do SOC. Então, isso foi fundamental para a gente poder aprender também. Isso foi nos anos 90, né? Foi. E isso foi fundamental para a gente aprender aquilo que realmente funciona. Quer dizer, e uma das coisas que eu também comento, né? Se você lembrar lá na época que você montou, a tecnologia era restrita, né? Sim. Não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? Os CIEMs da vida. Não existia. A principal ponto ali na época, se você lembrar, eram processos, né? É verdade. Só que é um processo. Processos e normas, exatamente. Não só tecnologia. Exato. Né? Quem decidia nem estava ali. Estava num outro local e ele recebia as informações, analisava, olha, tem que ser feito isso. Pessoas, processos e a tecnologia. Né? Exatamente. Era uma união. E naquela época, no caso das pessoas, que é o nosso principal foco aqui, como você conseguiu capacitar a equipe para poder estar trabalhando no SOC naquela época? Estamos falando dos anos 90, né? Eu acho assim que
quando surgiu a ideia do SOC, de se montar um SOC realmente... Chamava SOC naquela época? Já chamava SOC? Security Operations Center. Aquilo assim, chamou a atenção de muita gente. Uhum. E alguns, é claro, que já se sobressaíam. Existiam pessoas assim super capacitadas para identificar e saber se aquilo era um falso positivo, ou se era um positivo, ou se isso era um mero comportamento daquele equipamento especificamente. E essas pessoas eram interessantes para nós. E nós fomos fazendo testes até que conseguimos identificar realmente os membros que seriam as pessoas a estarem ali nos assentos, né, do SOC. Legal. Isso é uma coisa legal, Fernando. Na nossa prévia, eu conhecendo você há longo tempo, você se mostrou sempre uma pessoa com um olhar, uma atenção especial às pessoas, né? Exato. Você tem um olhar de observar a pessoa e olhar para que essa pessoa serve, né? É verdade. E conseguir tirar o melhor dela. Como é que foi nesse momento aí? E até recentemente você tem experiência para nos contar sobre isso, né? Sim, nossa, olha, recentemente assim, eu tenho assim, o retorno que eu tenho é super positivo. Muitas pessoas que trabalharam comigo já não estão mais e são super capazes. E não sabiam, simplesmente não sabiam. E assim, eu acho que é feeling, né, do nosso tempo. Desde aquela época você vem acumulando conhecimento e você sente, sabe, quando você olha para a pessoa e você vê o trabalho que a pessoa está desenvolvendo e fala assim, não, esse cara tem isso, ele tem perfil para isso. Então é uma aposta que eu faço nele. Olha, vamos nos empenhar nisso aqui. E graças a Deus deu certo. Uma equipe que hoje me reconhece, eu tenho contato com todos eles. Alguns nem estão trabalhando mais aqui, estão fora do país. Outros continuam aqui, mas têm uma capacidade assim enorme. E às vezes os nossos superiores não reconhecem isso. Isso me deixa um pouco desanimado, descontente, porque assim você tenta levar essa impressão para eles de que você vende uma história, você conhece a pessoa, briga por ela porque tem um skill ali importante atrás de tudo isso. E eles simplesmente, não quero esse aqui, que tem mais nome e tal, mas nem sempre o nome é relevante para aquilo que precisa ser executado. Exatamente. Né? Então, um dos casos, inclusive, eu tive um rapaz que ficou comigo 3 meses e meio, e foi convidado para uma fintech, foi embora. Hoje ele é responsável por segurança da informação. É responsável. Tem 20 e poucos anos de idade. Então, assim, olha a capacidade que esse rapaz tinha. Né? Exatamente. E ele discutia segurança como se estivesse trocando figurinha. Já conhecia. Quer dizer, nasceu para isso. Nasceu. E o engraçado é que, assim, muitas pessoas assim, conversaram com ele, entrevistaram e tudo, e não reconheceram. Não conseguiram perceber. Não. E eu conversei com ele e falei assim, poxa, esse é a pessoa que eu estou precisando, é o recurso que eu quero. E eu briguei por isso, nós trouxemos. Ele saiu muito bem. Ele, inclusive, não era para ter saído da empresa. Ele saiu porque realmente ele quis sair. Aliás, todos saíram porque quiseram sair. E todos estão bem. E isso me deixa mais feliz ainda, porque eu sei que saíram para um lugar melhor. Você sabe que eu também tenho um histórico muito legal nesse aspecto, né? Se eu listar aqui a quantidade de pessoas que a gente contratou, né, dando oportunidade para iniciar na área de segurança, nesse momento onde segurança da informação não tinha outras possibilidades de ingresso, né?
a gente também acertou em muitas, viu? Tem muita gente boa aí no mercado. Nós mesmos conversamos sobre algumas aí que, poxa, hoje no mercado são feras. Tem vários. Vários, muitos. E assim, se nós fôssemos lembrar de todos aqui, eu acho que... Nossa, dá muita gente mesmo. E alguns já estiveram aqui, inclusive. Já estiveram aqui. E eu olho e falo assim, poxa, primeiro eu penso, o tempo passou, hein? O tempo passou para todo mundo. Ele foi cruel com todo mundo. Parece que fechou o olho e abriu, passou. É verdade. Olha a Strong, poxa, vai fazer 19 anos o mês que vem, então. Pois é. Muito tempo. E tinha ficado 14 anos na anterior, né? Isso, eu conhecia da anterior ainda. Né? Foi onde eu tive presencialmente, conheci as pessoas, conheci a instalação. Foi. Projetos nasceram ali, projetos interessantes. Dizer, muita coisa interessante. Muita coisa boa. Na época era um e segurava as situações, né, para os projetos importantíssimos do Brasil, né? Foram situações muito legais mesmo. E como você faz para poder desenvolver as pessoas, Fernando, assim, dentro do seu... Primeiro, eu acho que assim, o conhecimento é crucial, né? Você tem que conhecer e você tem que conversar muito com essas pessoas, porque na verdade nós não sabemos qual formação elas têm, elas possuem, nós não sabemos quais serão os sentimentos, né, que se aflorarão ali. Eu preciso saber se ela realmente gosta daquilo que faz e até onde ela gosta, né? E você conversando e vendo a pessoa desenvolver aquilo tudo, você começa a desenhar um perfil e falar assim, não, você tem perfil para ficar aqui, ó, toma conta disso, vamos experimentar. E realmente dá certo. Mas para você poder experienciar isso, você tem que estar perto dela, né? O tempo todo. Não adianta ser um gestor de gabinete. Não. De sala de... Embora eu tenha trabalhado remotamente, num sistema híbrido, eu permanecia sempre em contato, sempre junto com eles. Muitas vezes até 2, 3 horas da manhã. Muitas vezes. Acompanhando e vendo o desempenho das coisas. Exatamente. E muitas vezes discutindo, olha, ao invés de fazer assim, vamos modificar, vamos fazer isso, vamos. E como você conseguiu na época da pandemia? Como é que você fazia isso? Tipo, contatos diários aí, com calls? Isso, remotamente. Entrava em reuniões virtuais? Sim, não só o Brasil, né? Muitos outros países também. E funcionou. Tanto é que lá fora hoje isso virou moda, ninguém mais quer trabalhar presencialmente. E levam muitos brasileiros, né? Sim. Levam muitas pessoas que são qualificadas aqui e que não conseguem mais se recolocar em função de idade ou em função de N situações. Eles levam mesmo. Eu acho que 50 e poucos % dos brasileiros que são de tecnologia e com especificação em segurança vai embora. Vai embora assim, trabalha aqui remotamente. Moram aqui no Brasil, mas estão prestando serviço para empresas de fora. E trabalham muito bem, desenvolvem um trabalho excepcional, são reconhecidos e assim, muitos chegam lá, poxa, eu nem conheço, né? Quem será que vai trabalhar comigo e tal? Se surpreendem, porque a maioria são brasileiros. A maioria são brasileiros, dos funcionários são brasileiros. Então o Brasil está mandando para fora muita gente e boa. Interessante. E tua experiência com pessoas não brasileiras nesse processo que você teve, né? Como você compara assim a parte de soft skill, hard skill? Tem muita diferença? Você encontrou muita diferença? Tem. Eles são um pouco mais frios, né? Mais pragmáticos. Exato. Então,
isso faz com que as coisas demorem um pouco mais a andar, mas dentro de um contexto você consegue entender tudo isso e fazer isso andar, Uhum. né? Entender qual é a necessidade deles e o que ele espera, né, do nosso lado e fazer aquilo andar. Uhum. A gente percebe muito em certificações esse tipo de situação. Certificações que você fala... Tipo ISO, Ah, tipo PCI, para obter certificação. Então, você percebe que existe a necessidade de você entender dentro de um contexto maior o que ele está querendo dizer, o que ele espera, né, e entregar para ele isso. Mas, de forma geral, a linguagem é única, né? É proteger. Tem um padrão aí já internacional aí de como definir segurança, como fazer segurança. Isso é uma coisa que padronizou bastante, né? Eu acho que isso tem ajudado a gente poder ter pessoas trabalhando fora do Brasil e tudo mais. Múltiplas competências, né? Muito. E a formação? Você encontrou diferença nos profissionais em função da sua formação? Sim. Muitos. Nem, assim, são formados em outras áreas, mas tem um perfil totalmente voltado à segurança da informação. Voltado especificamente a cyber, por exemplo, né? A uma pessoa de um GRC, né? Já gosta um pouco mais de desenvolver seu lado de leitura, de escrita, de entendimento, de risco, processos e tudo mais. E existem os líderes natos já, né? Aqueles que... Mas, na verdade, a segurança da informação, ela hoje cativa muita gente que vem de outras áreas. Virou um fetiche. Né? Virou. Todo mundo quer ser de segurança da informação. Sim. Mas com a ideia de, segurança manda prender, manda soltar, e não é isso. Não tem nada a ver com isso. Segurança tem que entender aquilo do começo, tem que entender o negócio, tem que estar próximo ao negócio, tem que estar próximo à pessoa que vai pegar aquele negócio e vai trazer resultado para a organização. Esse é o desafio, né? Não adianta ler nos livros e tentar aplicar o que está no livro na minha empresa, né? Vai dar errado, né? Cada empresa possui um perfil totalmente diferente e dá para atender perfeitamente. Eu acho que assim, dentro de tecnologia, a segurança se encaixa e ela consegue, com o tempo, é claro, analisar e oferecer soluções para tudo. Esse é bem desafiador mesmo, né? Assim, é o que a gente, conversando com muita gente, essa estrada longa que a gente teve, você pega os principais normas, frameworks, Sim. ele normalmente, né, na sua grande maioria, fala o que fazer, mas Sim. não como fazer. E as pessoas pegam aquilo e não sabem fazer. Né? Então, e agora? Como é que eu faço isso? Né? E o como é exatamente você entendendo, aplicando aquilo dentro dos modelos de negócio que cada corporação tem. Né? Dá até para associar segmentos. Né? Sei lá, bancos normalmente são um pouco parecidos, a indústria também são um pouco parecidos, você pega um e-commerce, enfim, você acaba tendo paralelos aí, né? Mas assim, eu já participei de empresas que eram uma miscelânea de empresas, de outras empresas. Então, assim, lá dentro você possuía das mais diversas atividades e dos mais diversos padrões de atendimento, de trabalho, de ambiente mesmo. Traziam muitas vezes produtos que eles desenvolviam em casa e que deveriam ser adaptados ao nosso ambiente com segurança e continuar oferecendo o mesmo ritmo de trabalho, se não aumentar ainda esse ritmo. E esse era um desafio também. É verdade, isso é uma coisa que a gente vê pouco hoje em dia. Na época que a gente falava lá de CI e começou a desenvolver a área de microinformática, né? Não era incomum você encontrar uma área, por exemplo, de contabilidade
que alguém desenvolveu algum softwarezinho Isso. lá que resolvia um problema ali pontual, né? Que queria usar, não sei o que, você tinha que dar um jeito daquilo, transformar ele em seguro. Hoje a gente tem mais o Shadow IT, né? Quer dizer, o cara busca alguma coisa pronta aí, tenta trazer. Mas na época tinha gente fazendo macro, fazendo o diabo com planilhas, né? E eu sou da época do 4 Pro, do Foxfy, nossa, é assim, mudou muito, e ainda bem, porque cresceu demais. Do Clipper, né? Do Clipper. Clipper Nossa. Summer 86. Nossa, olha, nessa época eu trabalhava numa instituição financeira, eu usava 4 Pro para fazer fechamento. Então essas coisas mudaram um pouco, muito, né? Muito. Antes tinham muitos desenvolvimentos pontuais, né? Essas coisas todas. E outra coisa, Fernando, dentro dessa toda a sua história aí que você começou no momento onde os próprios bancos estavam formando a área de segurança, então você viveu essa transformação toda e você viu coisas que funcionou e não funcionou bem. Do ponto de vista de desenho de uma área de segurança, tem muita gente, aonde fica a área de segurança, como é que TI cuida disso, segurança cuida daquilo, área de risco daquilo, compliance daquele outro, né? Aí, já passei por toda essa série de brigas. Isso, nossa, eu sei disso. Já fiquei embaixo de auditoria, já fiquei embaixo de direito, já fiquei embaixo do jurídico, já fiquei, nossa, mas eu acho que na verdade segurança é uma área que ela deve ter esse contato todo, mas ela deve responder principalmente ao CIO e ao CEO. É o que você entende que funciona mais. Porque esses dois é que vão te dizer, olha, é por aqui, não é por aqui. Eu acho que, assim, dentro de cada organização, é claro, cada um tem seu método, sua estratégia. Mas eu acho que o que funciona mais é assim, eu conversando direto com quem realmente recebeu a incumbência de fazer funcionar. Quem decide, né? Exatamente. Porque como sendo segurança, você tem carta branca, então é obrigação de uma pessoa de segurança ter ética, né? Ter honestidade e ser o mais transparente possível e discutir com essas pessoas aquilo que pode acontecer, aquilo que não vai acontecer de forma nenhuma e aquilo que pode trazer de resultado. Então, eu levando tudo isso para esses dois membros, essas duas pessoas, elas discutem e aí é claro que com todo mundo e se resolve, olha, vamos fazer assim, assado, eu corro o risco disso, corro o risco daquilo. Às vezes, muitas vezes, isso é colocado em uma carta, onde os dois assumem os riscos e todo mundo faz acontecer. Mas eu acho que seria por aí. Enquanto que outras não, né? Nem quem deveria saber, sabe da metade, e quem mandou fazer não sabe de nada. É a pura verdade. É a pura verdade. Então é assim, quando essa pessoa que não sabe de nada vai contar o que está acontecendo para quem pediu para fazer, não sabe o que contar. E aí fica pedindo para você, do nada, montar documentos, planilhas e gráficos e não sei o quê, e alguns até sangrentos, né? Porque o vermelho é uma cor que não se usa em segurança, ou se usa muito pouco, porque isso aí é o que mais chama atenção. Mas essas pessoas acabam camuflando um pouco daquilo que é a realidade. Entendi. Eu costumo falar, principalmente do treinamento que é a formação de CCISO, né? E eu brinco com o pessoal, né, que
qual é a necessidade de uma pessoa que está ao cargo da área de segurança da informação entender bem de segurança, né? Porque quem nos contrata não sabe o que a gente tem que fazer. Exatamente. Então eu tenho um chefe que não sabe pedir o que eu tenho que fazer. Exatamente. E eu vou ter que convencê-lo de fazer coisas de que ele não tem a menor ideia que precisa. Exato. Então, esse é o principal ponto, né? Por nós sermos uma área nova, né? Você pega, por exemplo, um cara que é diretor financeiro. Todo mundo sabe o que um diretor financeiro tem no seu script, o que ele deve ou não fazer. Exatamente. Né? Sei lá, uma profissão muito antiga, né? Um diretor de RH, né? Pode mudar um pouco de uma empresa para outra, mas quem está contratando já imagina o que essa pessoa tem que entregar, né? Sim. Aí o cara fala, precisamos de um diretor de segurança. Contrata aí, não sabe exatamente o que ele tem que entregar, né? Qual é o job description dele, o que ele vai ter que fazer. Se a pessoa também não sabe o que fazer, acaba chegando naquilo, né? Vira um papo de louco. Vira. Um papo de maluco, né? Eu já peguei isso. Onde um diretor simplesmente foi questionado e ficou sem ação nenhuma. E eu fiquei com medo. Falei assim, mas peraí, que empresa é essa? Não existe isso. Não deve existir, principalmente em segurança. Eu acho que assim, uma pessoa que se diz diretor ou gestor de segurança, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que saber o que deve ser apresentado e para quem deve ser apresentado. E assim, quando existir alguma distorção, opa, espera aí, não é assim. Eu tenho visto alguns programas de formação, MBA, até mesmo formação de executivos e tudo mais. A gente não vê ainda lá matérias ou conteúdo de segurança de informação, e deveria, né? Porque é uma área que ele vai ter que saber, né? Como a gente tem lá um MBA, a gente aprende finanças, a gente aprende um monte de coisas sobre contabilidade, você aprende sobre comercial, marketing. Não tem segurança da informação ainda lá dentro. Não tem. E deveria ter, né? Deveria. Você deveria ser obrigatório isso. E é uma das coisas que eu brigo mais. Eu acho assim, hoje, por exemplo, você abre o seu LinkedIn, você vê lá cargos, eu vou ser sincero, eu nunca vi na minha vida. Eu nem sei se existe aquele cargo. Então, é assim, as pessoas estão começando a desenvolver aí a ideia de se colocar ali coisas que não são ou não estão dentro do escopo de segurança da informação. As faculdades, sim, deveriam ter dentro das matérias segurança da informação, deveriam abordar todas as leis, todas as normas. Eu acho que é um trabalho que é assim fundamental para se formar pessoas, gestores e não só gestores de TI. Não, digo gestores em geral. Da companhia né? toda. Companhia toda. Exatamente. Porque segurança envolve tudo, a segurança inteira. Assim como que eu disse, um cara para ser um CEO de uma empresa, ele tem que ter uma visão de contabilidade, ele precisa ter uma visão de finanças, uma visão de RH, visão de marketing, visão comercial ali. A formação, para ele estar lá, o mínimo que ele precisa ter é uma visão de poder conversar e discutir com todas as áreas, né? Uma área de segurança, eu acho que é uma competência que esse gestor vai precisar ter, né? Esse diretor, esse CEO vai ter que ter, né? Nós desenvolvemos na própria Bolsa, nós desenvolvemos aí em conjunto com a área de marketing, um trabalho muito bem feito. Foi uma palestra para mais de 2.000 pessoas, onde eu pegava desde... Isso foi na BMF? Na BMF. Desde o assessorista ou a pessoa que te ajudava lá no cafezinho e tal, até o presidente da empresa a entender um pouco de segurança. Desenvolvi junto com essa área um pocket guide, onde ele levava para casa e passava aquilo para a família, para o filho, para a filha, para a esposa e tal, para todo mundo que utilizava o equipamento. Então foi assim, a ideia de você
dá um start, é aquela faísca que chama a atenção da criança, principalmente, né? Porque a criança está se formando, assim, dos perigos que existe hoje na internet, né? Do que ela deve prestar atenção ou não, dos e-mails desconhecidos e tudo mais. Então foi uma tarefa assim bem gratificante e consegui fazer para todos, inclusive para outras empresas eu consegui fazer para São Paulo e para Rio. Muito bom. Isso Bacana. estamos falando há muito tempo atrás, você já viu a necessidade. Já existiu. E hoje ainda é latente isso, né? Parte de conscientização de todo mundo. E sabe uma coisa que está surgindo, Fernando? Eu tenho visto aí no mercado, inclusive eu tive um convite para trabalhar em conselho de administração, né? Como conselheiro, para ter o olhar de segurança e assessorar as pessoas, esses diretores, CEOs, esses caras que estão numa visão estratégica, né? Para poder aconselhá-los, né, sobre questão de segurança, né, sobre as estratégias de segurança. Exatamente. Então nós da velha guarda aí temos algumas formas de poder contribuir com isso tudo, né? Sim. Então está surgindo isso. A gente está sendo consultado. Eu já fui consultado algumas vezes, já participei de algumas reuniões de board, né? Não sou membro permanente, mas já fui consultado e participei de algumas reuniões para poder dar uma visão e opinião sobre estratégias de segurança, né? Mas ótimo. Eu também enxergo isso. Inclusive, um dos últimos projetos que eu participei e que ainda não foi finalizado, creio eu, gerou a saída de uma equipe, de uma empresa, em função de uma questão que foi levantada, né? Existiam várias empresas envolvidas no projeto. E uma das questões eu levantei e disse assim: escuta, você acredita que isso vai funcionar? Eu perguntei para uma das pessoas responsáveis pelo projeto em uma das empresas. E ele era suficientemente capaz e conhecedor da causa. Ele disse para mim: não. E na semana seguinte a empresa se retirou do projeto. E ficou uma só. E aí depois eu fui questionado, mas por que isso? E aí eu expliquei, por isso, porque eu já passei por isso. Já sei onde vai dar isso. Eu já sei onde vai dar. Mas o que você usou como solução? Eu usei isso. Mas isso é muito dinheiro. Eu falei, se você não tem budget para isso, não comece. Porque fazer o negócio e não funcionar... É construir uma casa com a fundação com a metade do dinheiro que precisa, né? Vai ruir uma hora, ruir uma hora. É melhor construir uma casa menor do que economizar na fundação, né? Exatamente. E, assim, voltando naquela questão da infraestrutura, organograma, né, da área de segurança, existe também aquela polêmica, né? Gestão de ferramentas de segurança, tipo firewall, antivírus, essas ferramentas todas. A TI quer cuidar e segurança determina quais são as regras, né? Outros querem trazer para dentro do software, aquela briga, né? Na tua visão aí, toda a experiência que você teve, qual é a melhor forma, o que funciona mais? Eu acho que o que funcionou mais até hoje, tem dado resultado excelente, positivo, é assim, existe a pessoa que executa, que eu acho que deve ser TI, ou infraestrutura, o pessoal de TI mesmo executa. Que põe a mão na massa. Mas ele põe a mão na massa depois que segurança da informação já solicitou. Segurança da informação desenhou tudo para ele, a regra que deveria ser criada, ou a decisão a ser tomada e tudo mais, e ele vai lá e executa. E é claro, existe um processo pós-implementação, né, que deve ser observado também. Validação. A validação de tudo isso, e aí depois o acompanhamento e tudo mais. Só que isso a empresa tem que definir um modelo de gestão de mudança muito grande. Muito importante, né? É verdade. Porque senão o cara tem autonomia de fazer eventualmente coisas que segurança não fica sabendo, né? E eu já trabalhei em empresas que não deram para a segurança da informação nem a visibilidade do que está acontecendo. Exatamente. Esse é um erro grande. Esse é um erro grande. Você não saber o que existe de regra no seu firewall, você não saber o que existe de regra nos seus roteadores de borda, você não saber... Olha,
não dá para entender como é que uma empresa grande, né, Às vezes comete esses esse erros tipo de... estratégicos. Isso, Né? isso. Porque é o mínimo, né? Que se a gente está definindo as normas, né? Uhum. E alguém está implementando isso, a gente tem que ter a visão se esse pessoal está implementando, primeiro, implementando certo, né? Uhum. E segundo, se eventualmente não pode ter ocorrendo alguma fraude ou alguém fazendo algo. Exato. Eu acho que existe uma rixa, na verdade. Eu não sei quando nasceu, mas deve ter, essa rixa deve estar ainda ativa. Não, existe. E que, assim, segurança sempre briga ou é alvo de TI, porque TI quer tomar conta disso e daquilo, quer saber, quer monitorar e tal. Mas, é assim, segurança tem a finalidade de monitorar. E se segurança não for capaz, ela pode terceirizar isso com um SOC CIEM e tal. Claro. Pode procurar uma empresa capacitada para isso, não tem problema nenhum. E aí determinar para essa empresa o que deve ser entregue e tudo mais, e a frequência com que isso deve ser feito. Eu acho que não cabe a quem faz monitorar aquilo que fez. Acho que não é segregação de função mesmo. Sim, né? Não cabe. Exatamente. Isso é uma verdade tão grande que a gente tem lá na nossa operação da Strong, algumas operações de SOC, né, onde a gente monitora alguns clientes. E tem um caso específico de um cliente que ele tem a área de gestão de faros terceirizada com outra empresa. Comprou no modelo locação lá, colocando a questão de OPEX e tal. Então, essa empresa que cuida dos faros. E a gente procurou lá junto com eles, né, montar um modelo de governança dessa, principalmente gestão de mudança, né? E não é incomum a gente encontrar mudanças que foram feitas onde a empresa contratada não sabe dizer como é que foi. Quem implementou. Quem implementou e por quem implementou e por ordem de quem. Exatamente. Então, assim, é um bicho louco isso, né? Porque você fala, e ninguém sabe dizer o que aconteceu. Na Bolsa, eu vou te dizer, na Bolsa nós enfrentamos o mesmo problema e foi, assim, uma decisão do próprio CIO, do nosso diretor, que, assim, sabe que a Bolsa é 24 horas no ar e existia uma janela muito curta para que tudo fosse implementado e aquilo voltasse a estar vivo, né? O mercado está ativo. E se não existisse a assinatura do pessoal de segurança e do próprio diretor, aquilo não era implementado. Então, assim, deve existir, sim, uma cumplicidade. Eu digo cumplicidade porque é aquilo que nós estamos assumindo. Daquela área que está solicitando, com aquela área que vai implementar, ela assinava depois, e foi implementado, e aquilo era guardado. Para exatamente tirar essas questões do nosso dia a dia. Assim, foi implementado por isso, em função disso. Mas tem um desafio aí nosso, né, que você deve ter enfrentado também, que a gente vive passando disso, que é o DevOps, né? Sim. Falando em termos de aplicação, saindo um pouco da área de faro, que eu acho que isso dá para você engessar de uma forma como a gente está falando aqui, mas a gente tem aí o desafio do mercado do DevOps, né? Que é, tipo, os caras realizam o software N vezes por dia, né? N vezes por dia. Existem empresas que vendem, inclusive, um pacote completo, né? Fechado. Olha, eu faço isso. Quando você for ver, você só vai receber o alerta, mas vai receber lá no finalzinho resolvido. Mas será que foi resolvido mesmo? Essa é a questão. Então, esse é um outro desafio do dia de hoje, né? Quer dizer, os modelos de change management, né? A parte de homologação, que a gente viveu muito isso, né? Tipo, esperava teste, homologação, validava, passava por pessoal de qualidade e tudo isso, né? Exato. E fazia o tombamento das novas versões uma vez por mês. Isso, né? As famosas gerências de mudança, onde chegava naquele horário não deu certo. Rollback, né? Então, isso se perdeu, isso não existe mais. Até existe em alguns pontos, mas assim, a parte de software principalmente, cara, os caras fazem releases diários. E nem sabe o que vai acontecer. Não. Você pode estar parando
uma transação inteira ou uma empresa inteira em função da atualização de um browser. Porque não deu. Não fez antes essa tarefa, não fez aqueles passos de eu vou testar, eu vou validar, eu vou trazer a empresa para cá para fazer um teste e tudo mais. Isso é importantíssimo. E você vivenciou essa parte de Sim. E como você lidou com o negócio, né? Porque Nossa, o problema é o negócio, que ele precisa disso porque o concorrente está fazendo. Se ele não fizer, ele perde o posicionamento de mercado, né? O pessoal de marketing está ativo. Como é que foi isso? É muito comum você vivenciar isso na ida, né? Ou seja, você atualizou e vive isso, e aí faz o rollback. E aí trabalhar em cima disso e prometer um tempo para que isso ou a empresa desenvolva, se for ferramenta da empresa, ou quem está hospedando faça o seu trabalho e deixe o ambiente totalmente capacitado a receber a nova versão. Então hoje está dividido isso, mas assim, num curtíssimo prazo. Não existe tempo hoje para a gente poder ficar discutindo se vai demorar 60 dias, 30 dias, é para ontem. Então, eu preciso de gente capacitada e está dedicada àquilo. Então, depende do tamanho do buraco, eu tenho que colocar os trabalhadores na obra. Não tem como. Não tem como, né? Bom, chegamos aí nossa reta final, já faz 1 hora que nós estamos de papo. Poxa, parece que faz 15 minutos, né? Vira um papo de boteco, né? Aquele que você está com os amigos, passou tanta hora que você não percebeu. Fernando, para concluir aí o nosso podcast de hoje, se você pudesse dar um recado aí para as pessoas que têm o desafio de gerir uma área de segurança da informação e que está com problema de formação de equipe, problema de contratação, de achar pessoas capacitadas para atuarem na área, que é a realidade da maioria das pessoas hoje em dia, perdendo funcionários rapidamente para, como você falou, até para o exterior, né? Sim. Qual seria, dentro da tua experiência, a melhor estratégia que essas empresas poderiam fazer aí, dando o seu recado final aí para a turma? Eu diria que é o seguinte: primeiro, saiba escutar. Não tenha nenhuma rejeição com relação à idade. Porque o conhecimento está presente e a gente sabe disso. Terceiro, acho que siga a sua intuição, o seu feeling, porque ele vai te dizer o que você deve fazer ou não. E experimente. Se não der certo, troque. Vá para outra área. Você contratou e não contratou à toa. Eu acho que você chegou a ver alguma coisa que pode ser aproveitada ali. Então, assim, encaixe esse recurso no lugar certo, dê a atenção que ele merece, escute. Todos nós temos os nossos problemas e, assim, nós temos que resolver para desenvolver um trabalho bom. E eu acho que isso o gestor tem que aprender a fazer. Assim, primeiro, não ser só um gestor, mas ser aquele companheiro, aquele amigo, que aquela pessoa pode saber que, olha, eu vou contar com ele. Acho que isso é muito importante. A confiança tem que ser mútua, porque na hora que ele precisar, ele vai abrir o jogo comigo, e na hora que eu precisar, eu vou abrir o jogo com ele. Eu vou ter uma equipe unida, coesa e voltada a resultados. Eu acho que é assim, a receita é simples. Eu acho que a confiança tem que ser mútua. E se alguém não estiver contente, eu sempre digo, se for para melhor, cara, eu vou ser o primeiro a te apoiar. Vá. Eu acho que você tem que crescer, e se não for crescer aqui, cresça naquele lugar que você merece, né? Tem aquilo que está reservado para você, e eu acho que o caminho é esse. É esse sentimento de olha, eu posso contar com o fulano de tal, eu tenho confiança nele, e se não for ali o lugar para conversar, vamos tomar um café, sai daquele ambiente. Eu acho que o gestor tem que ser, além de tudo, essa pessoa que é maleável,
ela tem vários perfis. Ela sabe conversar com os diretores, mas ela sabe conversar com o seu analista, com o seu especialista, com o seu superintendente, com o seu diretor, e por aí vai. Eu acho que o que falta é isso. É um pouco mais de atenção, um pouco mais de demonstração de que ele está respeitando o profissional. Se sentir acolhido também, Exatamente. Né? Ele não vai trocar um trabalho por qualquer poucos reais, né? O dinheiro é importante, mas o ambiente criado, né, pelo líder, ele é importantíssimo. Isso, e a empresa e o líder tem que lutar também para ele poder estar se atualizando, ele também está tendo as suas certificações, rever essas certificações, porque isso está mudando o tempo todo, é vivo o estudo. Então, a empresa tem que oferecer também as condições para que essas pessoas, né, possam funcionar, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Fernando. Muito obrigado pela tua participação. Abrilhantou muito aqui com o seu conteúdo para os nossos seguidores aqui. Foi realmente importante tê-lo aqui para contar um pouco dessa história muito bonita, né, que a gente tem, a área de segurança, como se formou, como se fez, né, os passos daquilo que a gente criou praticamente, né? Profissionais como você foi quem pavimentou, né? Ajudou a pavimentar, assim como tantos outros que a gente vai trazer aqui, pavimentar essa estrada aí que hoje alguns seguem, né? Mas que foi duramente explorada por pessoas como profissionais como você, né? Que criaram essa estrada, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço até a equipe toda que nos tem apoiado aqui. Eu acho que é uma iniciativa que realmente precisava. É um canal que eu acho que já está dando certo e vai crescer cada vez mais, né? E eu fico à disposição. Estarei aqui sempre que for necessário. Vamos conversar. Vamos conversar sempre, não faltou oportunidade com outros temas. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal que nos seguem aí, como sempre, pedindo para que vocês compartilhem o conteúdo, assinem o canal, não deixe de assinar o canal, isso nos ajuda a cada vez mais ter mais seguidores e isso é importante para a gente manter o projeto. Quem sabe você um dia possa estar aqui com a gente também, né? Então, faça isso, nos acompanhe novamente. É um oferecimento da Strong Security Brasil. Tenha um bom dia e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Até a próxima. Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Security.